nossas aflições. Antes de ler o texto, o livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1, do capítulo 1 ao 39, fala de quando o povo de Deus passou pela pior fase, quando eles foram deportados para a Babilônia, quando Jerusalém e a Samaria foram destruídas, e eles viveram um período de muita desolação, de cansaço, abatimento, vontade de desistir. E a palavra vem falando de muitas exortações, a qual o Senhor recordava ao povo que se esqueceu da aliança, que preferiu o pecado e não viver debaixo dos mandamentos de Deus. E o Senhor vai exortar o povo a se voltar para Deus, porque por mais que nós possamos falhar com Ele, Ele de sua parte, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos decepcionar, porque Ele é fiel e a sua promessa continua de pé. A segunda parte, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, é a parte mais linda do livro do profeta Isaías. Aqui nós encontramos muitas declarações do amor de Deus por cada um de nós. Se você pegar aqui e ler essa segunda parte, você vai ver que são palavras de muita consolação, porque agora Deus está novamente restaurando o seu povo, trazendo o seu povo novamente para esta aliança, e eles vão reconstruir aquilo que uma vez foi perdido, aquilo que o inimigo aniquilou, derrotou, e o Senhor vai escrever uma nova história. E quando começa o capítulo 40, a palavra já começa falando assim: consolai, consolai o meu povo. Ele nos consola em nossas aflições. Então é Deus confortando, consolando, curando, restaurando esse povo que estava abatido, esse povo que estava enfraquecido, as pessoas que estavam querendo desistir, que haviam perdido a esperança. Talvez foi assim que você chegou aqui nessa noite, passando por um momento de tribulação, de dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo de muita adversidade, de tribulação, dificuldade. Diariamente estamos recebendo notícias negativas. Aquele vírus que estava lá longe, a cada vez mais vai se aproximando para perto de nós, tem atingido pessoas que nós amamos. E não só o vírus, mas uma avalanche de consequências que nós estamos experimentando e vivendo a cada dia. E muitas vezes nós vivemos sem ânimo, desolados, enfraquecidos. Mas nesse tempo nós não podemos perder a esperança, porque tem um Deus que nos ama, um Deus que está no meio de nós e Ele quer nos consolar. E sobretudo eu quero falar para você que esse Deus, Jesus, Ele nos consola em nossas aflições. E eu quero meditar essa palavra debaixo desse contexto. É Ele, Jesus. Todo o Antigo Testamento está profetizando a vinda dele, do Messias, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá ânimo ao cansado. Se você está cansado, se você chegou aqui enfraquecido, não só fisicamente, porque esse é o menor dos cansaços. Eu estou cansado fisicamente, uma boa noite de sono faz com que eu restaure o meu físico. Mas quando o meu cansaço é psicológico, quando o meu cansaço é emocional, quando o meu cansaço é espiritual, uma noite de sono
não traz descanso, não traz restauração para a minha alma. Pelo contrário, me cansa ainda mais. Não é assim? Quando você está com um problema e esse problema não tem solução, por mais que você possa até se embriagar, tomar algum remédio para dormir, no outro dia você fala, nossa, eu dormi muito e parece que eu estou mais cansado ainda. Ou pior, quando é que você sofre de uma insônia por causa dessas perturbações. E aí você acorda cada vez mais fatigado, mais cansado. E a palavra do Senhor está falando aqui, é Ele que dá ânimo ao cansado. A palavra ânimo, ela vem da palavra alma. E alma é aquilo que nos coloca de pé, aquilo que vem de dentro para fora. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está sem alma, desmotivada, ela perdeu o ânimo. Então a palavra de Deus fala assim, é Ele quem dá ânimo, é uma força que vem de dentro para fora, que não depende das circunstâncias exteriores para ser transformada. Isso só Jesus é capaz de fazer. Porque a obra que Ele quer fazer na nossa vida começa no nosso coração, no nosso interior, através de um processo que nós chamamos de cura interior. Jesus, Ele é o médico dos médicos, e Ele vai aonde nenhum médico vai. Ele vai no mais profundo do nosso ser. Ele vai no mais profundo de nosso interior. Ele sabe aquilo que nem eu e você sabemos. Ele nos conhece por inteiro. Ele penetra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A palavra de Deus, ela fala no Salmo 139, que antes de você se sentar, de você se levantar, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. A palavra que nem chegou à tua língua, quando você vai falar, o Senhor já conhece a palavra que vai sair da tua boca, porque Ele distingue o teu cansaço, o teu descanso, os teus pensamentos. Ele sonda o nosso coração. Esse é o Deus que nós podemos conhecer e fazer experiência dele nessa noite. É Ele que dá ânimo, que dá vida, que põe de pé o cansado, que recupera as forças do enfraquecido. Se você chegou aqui pensando, eu vou desistir, eu entrego os pontos, eu não quero mais lutar, eu não tenho forças para lutar, eu quero te dar uma boa notícia, você é fraco, eu sou fraco, mas o nosso Deus é poderoso, como foi falado na oração. São Paulo, no meio das tribulações, quando ele não estava aguentando mais, ele experimentou uma graça. E ele vai falar assim, quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Então, todo mundo pensava que São Paulo, por causa das tribulações, das aflições, que ele não ia aguentar, ele voltava mais fortalecido ainda. Chegaram ao ponto de apedrejar ele, quando ele foi entrar numa cidade para pregar o nome de Jesus, e ele ficou quase morto. Alguns cristãos se reuniram em torno dele, fizeram uma oração, ele se levantou e ele foi de novo evangelizar aquela cidade. E as pessoas ficaram atemorizadas. Tamanho é o poder de Deus. É isso que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei quem tentou derrubar você, eu não sei quem tentou apedrejar você com palavras, com ações. Eu não sei se você já se entregou ao cansaço, a essa fraqueza, ao ponto de desistir, mas eu quero profetizar na sua vida que o Senhor vai restaurar as suas forças, de dentro para fora. Você vai sair daqui com um novo ânimo, experimentando essa graça, essa cura interior. A força do Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, para que nós possamos recuperar as nossas forças. Porque o Senhor,
Ele é poderoso e Ele quer nos dar o seu poder, que é o Espírito Santo. E aí no versículo 30, a palavra ainda continua dizendo assim: até os jovens se afadigam e se cansam. Jovem é sinônimo de quê? Força, sagacidade, esperteza. Mas se nós olharmos hoje para a nossa humanidade, nós vamos ver uma juventude abatida, cansada. Quando estava normalmente as aulas acontecendo, eu ia nas escolas e eu ficava impressionado de ver o número de jovens abatidos, cansados, derrotados. Muitos chegavam ao ponto de se mutilar, muitos chegavam ao ponto de tentar se matar, muitos chegavam ao ponto, até mesmo crianças, de se drogar com remédios, porque não aguentavam suportar a dor, enfrentar os problemas. A palavra de Deus, ela fala que até o jovem se cansa e se afadiga. Ou seja, até o jovem, ele precisa fazer uma experiência do Senhor. Tanto que o livro de Eclesiastes, capítulo 12, fala: lembra do Senhor nos dias da tua juventude, antes que venha o dia a qual dirás, não sinto prazer neles. A palavra de Deus está falando assim: quanto mais cedo eu experimentar Jesus na minha vida, mais forte eu serei diante das tribulações. Não é que você não vai ter dificuldade, não é que você não vai ter tribulações, porque você vai experimentar Jesus na sua vida, mas é que Ele vai dar força para você no meio dessas tribulações. É promessa dele para cada um de nós. No mundo nós vamos ter muitas aflições, mas ele fala para mim e para você: tem de coragem, tem de um ânimo renovado, um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu estou com você, você também vai vencer. Até os jovens se afadigam e se cansam. E a palavra continua: e mesmo os guerreiros, às vezes, tropeçam. Quem são os guerreiros? Os mais preparados. Até mesmo aqueles que são mais capacitados, que são mais preparados, um dia vão tropeçar, um dia vão cair. Então aquelas pessoas que pensam assim: eu não preciso de Deus, eu posso viver sem Deus, uma hora essa pessoa vai ter que reconhecer que ela não pode viver sem a graça de Deus, que ela precisa de Deus. O Senhor está falando aqui que nós não somos super-heróis, nós somos fracos. Às vezes nós temos vontade de chorar, às vezes nós deitamos colocando a cabeça no travesseiro, e o sentimento que vem no nosso coração é uma impotência, é uma fraqueza. E essa fraqueza é um sinal que nós somos humanos. Essa é a nossa humanidade. Nós somos fracos, até os jovens se cansam, até os guerreiros se afadigam e se cansam. E eles tropeçam, diz a palavra de Deus. Eles caem. Mas diante dessa realidade, o Senhor nos faz uma promessa. No versículo 31, a palavra do Senhor fala: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam. Quem espera no Senhor será renovado. Quem espera no Senhor será fortalecido. Quem espera no Senhor não vai desistir, não vai deixar de caminhar, não vai deixar de andar por causa do seu cansaço. Vai perseverar até o fim. No que você tem esperado? No que você tem depositado a sua esperança? No que você tem colocado a sua confiança?
Nós temos que colocar a nossa confiança em Jesus. Nós temos que colocar a nossa esperança nele. Não importa a notícia que eu recebi, o diagnóstico médico que foi parar na minha mão, aquilo que as pessoas estão falando de mim, as circunstâncias que eu estou vivendo na minha vida, a notícia que eu ouvi na televisão, a minha esperança está no Senhor. É no Senhor que eu coloco a minha esperança. E a palavra de Deus nos fala que aqueles que depositam nele as suas esperanças não ficarão desiludidos, não ficarão desamparados. O livro do Eclesiástico fala assim: olhai as gerações passadas e vede. Eles pegam todos os exemplos do Antigo Testamento, fala: olha para a geração passada, aqueles que confiaram no Senhor, e vede se alguém que confiou no Senhor e ficou desiludido. Olha para Abraão, mesmo com 75 anos, quando ele ouviu a palavra, ele esperou a promessa de Deus por 25 anos. Ele era estéril, a sua mulher era estéril, mas o Senhor falou para ele que ia dar um filho para ele, e ele acreditou sem ver. Colocou a confiança nele, dele no Senhor. As pessoas olhavam para aquilo e chamavam ele de louco. Mas no tempo de Deus a promessa aconteceu. E o Senhor deu para ele um filho. Olha Moisés. O Senhor chama Moisés e fala para Moisés: você vai libertar o meu povo. Moisés, incapacitado, fraco, ele não sabia nem falar, era gago. Mas o Senhor, através do seu poder e sua misericórdia, fez com que Moisés atravessasse o Mar Vermelho com mais de 600 mil hebreus a pé enxuto. E eles não ficaram desiludidos. Então, as Sagradas Escrituras nos revelam que aqueles que confiaram no Senhor não ficaram desiludidos, porque o Senhor, Ele é a garantia para nós. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. E o que nós precisamos fazer é nos abrir àquilo que Ele tem para nós. E Ele sabe qual é as suas necessidades. Ele sabe aquilo que você precisa. E é por isso que você não vai desistir. É por isso que você não vai se desesperar. É por isso que você não vai se entregar ao medo, ao fracasso, à derrota. Porque você não olha mais para as circunstâncias. Você olha para o Senhor. E quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, nós começamos a experimentar a graça dele. E no meio da tribulação nós podemos falar como São Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto houver um sopro de vida, um fôlego de esperança, eu não vou perder a minha fé, porque quem tem a última palavra na minha vida é Jesus, e Ele é fiel. E Ele quer me consolar no meio das minhas aflições, para que eu possa me tornar mais do que um vencedor. A palavra aqui usa uma alegoria. Ela fala assim que quem espera no Senhor renova a sua força e cria asas como a águia. A águia, entre todas as espécies de pássaros, ela é aquela que predomina. Tanto que as maiores nações, elas colocam como símbolo na sua bandeira uma águia. A águia, ela voa a mais de 10 mil metros de altura. Os predadores não conseguem pegar a águia, porque ela voa mais alto. A águia, ela tem um olhar profundo. Ela consegue mesmo a quilômetros de distância ver a sua presa. A águia,
quando vem uma tempestade, as outras aves, quando vem uma tempestade, elas têm algumas opções, que é ou descer das alturas, fugindo da tempestade, ou voltar para trás para correr da tempestade, ou ela morre diante da tempestade. A águia não. A águia, quando vê uma tempestade, ela consegue enfrentar a tempestade e passar pela tempestade. Tamanha é a força dela. Então a palavra de Deus, ela faz para nós essa comparação. Você agora vai se tornar como uma águia, você vai voar mais alto. Você vai começar a buscar as coisas do alto. E quando você começar a buscar as coisas do alto, você não vai ver apenas o superficial à sua volta. Você vai ver de cima. E quem consegue ver de cima, vê coisas que quem está embaixo não vê. Quando você está na unção de Deus, na intimidade com Ele, Ele começa a revelar coisas para você que você não conseguia enxergar antes. Você tem um outro olhar diante das realidades que estão à nossa volta. Então nós começamos a ter uma visão aguçada. As pessoas que não experimentam Deus no meio da tribulação só murmuram, veem dificuldades, ficam reclamando, pensam em desistir. Quem está com Deus vê esperança no meio das tribulações. Então você vai se tornando como uma águia. E quando a tempestade vier, você não vai mais descer, você não vai mais fugir, e você não vai morrer no meio da tempestade. Você vai passar por essa tempestade, porque quem te dá a vitória é Jesus. Basta que eu e você aprendamos a esperar nele. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e criam asas como águia. Correm e não se afadigam. Andam e nunca se cansam. Talvez, diante do seu problema, você colocou uma limitação. Eu não consigo passar daqui. Eu cheguei até aqui, esse é o meu limite. Se você experimentar a graça do Senhor, Ele vai te levar além. Então você vai vencer essas tribulações, esses empecilhos, essas tempestades, e você vai chegar no lugar que Deus tem prometido para você, antes de você nascer. Porque o plano dele é perfeito e nunca falha. Basta que você abra o seu coração e creia no poder dele em sua vida. Coloque a mão no seu coração, feche um pouquinho os teus olhos. Hoje é uma noite de consolação. Hoje é uma noite que o Senhor quer tocar no nosso coração, para devolver a nós o ânimo. Talvez você chegou aqui desanimado, sem alma,